à escalada de tensão no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter barcos grandes e poderosos se aproximando do Irã e que espera não precisar usá-los. Com a aproximação do porta-aviões americanos do Golfo Pérsico, o presidente americano Donald Trump também disse que espera negociar em breve com os iranianos, já com 2 condições impostas. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária Islâmica prepara também a realização ali de manobras militares em um dos principais corredores de transporte de petróleo de todo o mundo. Essa fala, Fred, temos navios grandes e poderosos e seria ótimo não ter que usá-los, vai ficar na ameaça ou o Trump pode realmente concretizar esse ataque ao Irã? Ele colocou isso como uma daquela parte da estratégia dele de negociação e ele vai continuar insistindo nesse ponto. Ele quer deixar o leque militar aberto para poder tentar obter mais ganhos na negociação. Ele deixou isso muito claro. Ontem à noite, quando ele estava indo para a estreia do documentário sobre a mulher dele, Melania, ele falou com a imprensa sobre isso. Vamos ouvir. Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like it. Ele usa o argumento militar justamente para essa segunda parte da fala dele, que ele já impõe os termos do que vai ser negociado. Primeiro, o fim do programa militar nuclear do Irã, né? Lembramos que em junho, durante a guerra contra Israel, os Estados Unidos já bombardearam instalações nucleares do Irã. E ele tem muito intenso isso, porque ele quer que não tenha nenhum material radioativo possível de ser usado em bombas atômicas em território do Irã, né? E segundo, ele coloca também a questão das manifestações, né? Que a gente já tem um número significativo. Nós falamos aqui que uma das ONGs estima entre 5 e 17 mil, a ONG com sede nos Estados Unidos, entre 5 e 17 mil mortos. O governo do Irã fala em 3 mil mortos, principalmente agentes de segurança, e há instituições como uma ONG também de direitos humanos do Irã, com sede na Noruega, que fala em mais de 40 mil mortos na região. Então, há um volume grande, há uma tensão muito grande, o bloqueio de informações, e tudo isso está se direcionando para essa questão das negociações, que ele quer chegar com uma posição de força. E essa posição de força ficou muito clara também na reunião do secretariado que Donald Trump teve na quinta-feira. O secretário de guerra, Pete Hegseth, ele falou que tem coisas a oferecer para Donald Trump ter esse trunfo nas mãos. Vamos ouvir o que ele disse. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. E o que ele tem em mãos, né? Nós temos um infográfico também que mostra os recursos militares que estão chegando ali para a região, né? Esse grupo de batalha formado pelo Abraham Lincoln, né, que tem entre 60 e 90 aeronaves de combate, sendo o FA-18 de ataque, aviões de guerra eletrônica, helicópteros de assalto, 3 destroyers de lançadores de mísseis, cada um equipado com até 90 Tomahawks. Já há outros 3 destroyers também na região, além de navios de patrulha, que são mais leves, equipados com canhões rápidos de 57mm, de calibre 57mm, né? Além de lançadores de mísseis. Esses navios de patrulha são mais modernos, eles foram lançados agora na década de 2020. Então são barcos rápidos, capazes de operar mais próximo da costa, com operações de ataque pontual, né? Além disso, há toda uma série de bases militares, como a grande base de Al Udeid no Catar,
né, que foi bombardeada em junho, mas que tem capacidade de projetar ataques, inclusive com caças F-35. E aí nós estamos vendo aviões de transporte, de guerra eletrônica, aviões de reabastecimento aéreo, que dão grande mobilidade e capacidade de ataque, né? Aí nós estamos vendo um caça F-16, né, que também poderia ser usado com reabastecimento aéreo para ataques contra o Irã, né? Ao mesmo tempo, a gente vê essa posição de força, nós estamos vendo também algumas movimentações diplomáticas, né? O governo turco está fazendo um esforço muito grande de mediação para entrar como mediador. O premier Recep Erdogan conversou com o presidente Massoud Pezeshkian, né, e tentando obter uma posição de negociação. E também o chanceler da Turquia teve encontros na quinta-feira com Steve Witkoff, o enviado especial da Casa Branca para negociações, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, né? Então há uma tentativa de abrir canais de negociação para impedir uma escalada, que já está acontecendo, tanto verbalmente quanto militarmente. Verbalmente, o governo do Irã já expôs que é capaz de fazer uma retaliação ilimitada contra os Estados Unidos e imediata. E também, como você disse na abertura, está se preparando uma série de manobras da Guarda Republicana na região do Golfo Pérsico, mais especificamente no Estreito de Hormuz, que é um ponto estratégico no mercado de petróleo e de energia mundial. Eu ia perguntar isso, qual que é o impacto também ali, como que estão sendo essas manobras e o impacto nessa questão do petróleo? Olha, elas vão acontecer na próxima semana, segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, né? Mas já há uma certa movimentação. O Estreito de Hormuz é uma faixa que no ponto mais estreito dele chega entre 30 e 50 quilômetros de largura, boa parte em águas territoriais iranianas, né? A faixa de navegação é mais ou menos uns 3 quilômetros de ida e de vinda, por ali passa 20% do petróleo comercializado em todo o mundo, né? São mais de 20 milhões de barris por dia, 19% do gás, né? 290 milhões de metros cúbicos de gás por dia, mais ou menos 15% dos derivados de petróleo. Mais de 80% desse petróleo vai para o Oriente, né? Países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, né? Então é uma área muito estratégica. Para você ter uma ideia, ele é tão estratégico que só o aumento dessas tensões já fez o preço do petróleo ser negociado acima de $70 o barril, o preço do Brent, né? Isso desde julho de 2025 não chegava nesse preço. E mesmo com o aumento da oferta de petróleo que está acontecendo em todo o mundo e o anúncio da flexibilização das regras de venda e exploração de petróleo na Venezuela, anunciados ontem. Então, você tem uma ideia de o quanto que isso é perigoso. Alguns analistas apontam que um fechamento do Estreito de Hormuz elevaria o preço do barril do petróleo em poucos dias para uma faixa entre 100 e $150 o barril, com impactos, inicialmente, como eu falei, para a Ásia, países que são como a China, que tem uma alta demanda por energia e que poderia ter impactos ao longo de todo o mundo, tanto no preço da energia quanto na disponibilidade de produtos e commodities, né, além de produtos industrializados. Então, a gente teria um risco para a economia global muito grande no caso de um fechamento do Estreito de Hormuz.